há uma crítica, inclusive, que é mais sólida, né? Que é uma crítica que tem sido aproveitada pelo próprio Ciro Gomes, que é o seguinte, que o PT tem um programa que é um programa pró-imperialista e neoliberal, do ponto de vista da economia. O que é fato, né? O que foi apresentado até o momento como programa de governo do PT, existe esse famoso programa de reconstrução nacional, que foi elaborado pela Fundação Perseu Abramo, do PT, que é um programa neoliberal, né? E aí o Ciro Gomes aparece com um programa que ele chama de desenvolvimentista, que é pura demagogia, porque o programa desenvolvimentista dele não é nada, né? Todas as vezes que no Brasil algum político tentou levantar alguma questão, por mais parcial que fosse, ligada ao problema do desenvolvimento nacional, foi duramente combatido pelos setores pró-imperialistas. E o Ciro Gomes agora tem um programa desenvolvimentista que ele quer apresentar como candidato do bloco golpista, que é ferozmente pró-imperialista. Então nós temos aí uma farsa completa, né? Mas o fato é que o programa que o PT quer apresentar inspira desconfiança em vários setores. O que nós temos que considerar é que não se trata de um debate, o que nós temos pela frente não é um debate de ideias. Não se trata de que a burguesia vai escolher as pessoas pelas ideias que eles têm, né? Até porque a formulação de um programa no período pré-eleitoral, a apresentação desse programa nas eleições, não significa nada. Chega no governo, a pessoa faz exatamente o contrário daquilo que ela propôs. Então, quer dizer, são relações mais concretas do que simplesmente a formulação de um determinado conjunto de ideias, de um programa que guia a situação. O problema do lulismo é que Lula, né, com o apoio popular que ele tem, que já se manifesta nas eleições, é uma ameaça de desequilíbrio da situação política nacional e latino-americana. E isso daí o imperialismo não quer ver estabelecido no governo, né? Não vê a possibilidade de chegar num acordo sobre essas bases. O acordo, inclusive, teria que ser estabelecido. O acordo, inclusive, seria um acordo extremamente frágil, porque a burguesia, nesse momento, o setor golpista principal está numa posição muito delicada. Não tem maioria no Congresso, quem tem maioria no Congresso é o Bolsonaro, é o Centrão. No próximo período, o presidente da República vai ter condições de indicar novos ministros para o STF, né? É de se esperar que o PT não repita as loucuras que fez no primeiro mandato, indicando pessoas totalmente desqualificadas, desclassificadas, sem nenhum tipo de ideologia para o STF. Então, a possibilidade de acordo estaria comprometida também pelo desequilíbrio que existe hoje dentro das forças político-partidárias brasileiras. Quer dizer, o bloco dominante não tem todo esse poder para impor ao PT uma determinada linha de conduta, né? É um problema muito complexo. A candidatura lulista deve ser vista, portanto, desse ponto de vista, e não do ponto de vista simplesmente do programa. A candidatura do Lula, o caráter progressista que ela tem é que, justamente, ela é uma ameaça para o equilíbrio das forças, tal como ele se dá no atual momento. Quer dizer, ela é uma ameaça de desorganização, de desestruturação do golpe de 2016, né? Esse é o caráter bastante progressista da candidatura lulista. Isso não quer dizer, no entanto, que o problema do programa não tenha importância para os setores que apoiam a candidatura do Lula. Muito pelo contrário, né? Justamente, né, está se colocando, à medida que a candidatura do Lula vai se firmando, vai se estabelecendo,
o problema de qual é a política que atende os interesses da classe trabalhadora brasileira nas eleições. Quer dizer, qual é o programa que deve ser defendido? É preciso, né, levantar, portanto, esse debate. E esse debate passa por uma crítica bastante intensa, bastante minuciosa do programa que até o momento foi apresentado pelo PT. Né? Não só do programa, mas também o problema das chamadas alianças. Né? A imprensa está cheia de especulações de que o PT estaria procurando aí setores do MDB, né? Eventualmente um setor como Renan Calheiros, para fortalecer a sua possibilidade. Algumas pessoas falam, inclusive, que essas alianças são fundamentais para ganhar a eleição, porque você precisa dos votos desse setor, né? Sem levar em consideração que esse setor não tem voto nenhum, tanto que não teve voto diante do Bolsonaro. A eleição passada ficou polarizada entre o Bolsonaro e o próprio Lula. E, nesse momento, as pesquisas de opinião, pelo valor que elas possam ter, indicam que o Lula ganharia a eleição, e isso daí não é resultado do apoio de nenhum setor da direita nacional. Né? Quer dizer, na verdade, né, o que essas especulações e a vontade que determinados setores têm de formar essas alianças diz respeito à ideia de formar um bloco político que seja tolerável, aceitável para a burguesia. Na minha opinião, é uma expectativa vã, porque a burguesia, mesmo que o Lula colocasse aí o filho do Bolsonaro como vice, não vai aceitar o Lula. Não vai achar que ele é o candidato que possa ser controlado, que possa ser dirigido, né? Até porque a burguesia já teve a experiência do governo PT. Se o PT fez um acordo, né, em 2002, para se apresentar como candidato aí, como um governo controlável pela burguesia, o desenvolvimento dos governos do PT mostrou que, na realidade, o governo PT tendia claramente a escapar do controle, né? Que era uma tendência de vários governos na América Latina. Essa tendência se mostrou de uma forma muito intensa na Venezuela, se mostrou e continua se mostrando de uma forma muito intensa na Venezuela. Quer dizer, os candidatos com grande apoio popular, como Lula, como Rafael Correia, o próprio Chaves, Evo Morales, Cristina Kirchner, se mostram como uma ameaça à dominação e o controle, né, dos governos pelo imperialismo e pelos associados do imperialismo, que é o bloco dominante da burguesia em cada país, como acontece no Brasil com DEM, PSDB e PMDB. Então, nós temos essa situação concreta. Um outro problema que se coloca aí, que diz respeito tanto às alianças, como à perspectiva geral, como ao programa para as eleições, é o problema de como serão essas eleições. Vários setores dentro do PT e próximos ao PT entendem que a eleição vai ser uma eleição normal, né? Aquela eleição fria, em que o povo, sem grandes campanhas eleitorais, que tem sido a tônica das eleições passadas, né? O pessoal não vai procurar o povo na rua, vai aparecer lá aquelas figurinhas na televisão, vai ter 2 ou 3 debates organizados pela Globo, pela Rede Bandeirantes, etc. e tal. E aí você elege o candidato, quem tiver mais voto, né? Porque a eleição é super limpa, super honesta, está eleito e pronto, é uma maravilha, é um paraíso na realidade, né? E tanto pode ganhar a esquerda, como a extrema esquerda, como a direita, como a extrema direita. Basta que você tenha as melhores propostas e as coisas mais bonitas para dizer. Isso daí não tem nada a ver com a realidade, né? A eleição vai ser uma guerra e o enfrentamento com o candidato mais perigoso
para o atual sistema político vai ser muito duro, que é, no caso, o próprio Lula, né? O bolsonarismo, que é muito provavelmente, até o momento pelo menos, é o oponente fundamental do PT e do ex-presidente Lula, vai fazer campanha nas ruas e vai fazer uma campanha extremamente agressiva, né? Nós vimos aí na eleição passada que quando Lula foi fazer a sua caravana no sul do país, teve várias tentativas de agressão física, né, e até tiros contra a caravana do PT. Não podemos esperar que isso daí vai ser muito mais intenso na próxima etapa política, né? Quer dizer, os petistas estão esperando uma eleição no paraíso e nós vamos ter um inferno eleitoral, né? Isso é uma coisa muito clara. Basta ver como é que foi a eleição nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, contra, né, os candidatos mais representantes do chamado establishment político norte-americano, a extrema-direita mobilizou, né, se mobilizou em todo o país para as eleições, né? Imaginem contra um candidato que não é o candidato representante das forças políticas principais, como seria o caso da candidatura do Lula no Brasil. Enquanto o PT continua alimentando essas fantasias políticas, eles vão muito claramente enfraquecendo, né, a luta política contra o golpe no Brasil. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E a candidatura Lula, que poderia ser um recurso importante, que pode ser um recurso importante na luta contra o golpe, ela vai ficando cercada aí por medidas que, numa certa medida, tendem a esterilizar o efeito dessa candidatura, né? Então, nós temos aí um quadro que precisa ser discutido. A tarefa do momento, o que é? Discutir qual é a política, quais são as forças, qual é o programa, quais são as reivindicações capazes de levar o povo à rua, de mobilizar, de travar uma verdadeira guerra contra a extrema-direita, contra os militares, contra os golpistas, dentro e fora das eleições.